do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Seguimos com o livro de Esdras, como ainda ontem ouvíamos. E nos diz: na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração, e com as vestes e o manto rasgados caí de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão a levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças, e nossas faltas se acumularam até o céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós. Por causa de nossas iniquidades, nossos reis e nossos sacerdotes fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como acontece ainda hoje. O que entendemos deste texto? Tenhamos em conta como começa este capítulo. Esdras está diante da situação em que foram falados para ele e para os demais que o povo de Israel havia se misturado, não somente enquanto povo com os outros povos, mas que também seguia as mesmas abominações que aqueles povos seguiam. Aqui está o grande problema. Por quê? Porque apenas feito o templo do Senhor, e já aconteceu de estarem continuando distante daquilo que o Senhor lhes dissera e lhes fizera. Então Esdras, assim, caiu de joelhos, rasgou suas vestes e recordou tudo o que acontecera ao povo de Israel antes de chegarem ali, antes de reconstruírem o templo, em qual situação se colocavam uma vez mais diante do Senhor. E assim relata tudo aquilo que aconteceu, entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem, à vergonha, como acontece ainda hoje. Assim está rezando diante de Deus. Continuemos, mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentro de nós um resto e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio de nossa servidão. Pois éramos escravos, mas em nossa servidão o nosso Deus não nos abandonou. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia, deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo do nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. O que podemos retirar para nós deste texto? Porque parece somente a oração para nós algo e que não poderíamos colher muito, mas sim, olhemos também nós hoje, enquanto povo cristão, católico, fiel ao Senhor, tantas vezes estamos reduzidos. Reduzidos enquanto, não porque somos melhores,
mas enquanto aqueles que buscam ser fiéis ao Senhor, como o Padre Pio, como os santos todos do Senhor Deus, como a própria Virgem Santíssima, enquanto aqueles que se dizem parte do mesmo povo do Senhor se misturaram com as nações pagãs em viver tudo aquilo que é contrário ao que o Senhor Deus propôs, ao que o Senhor Deus nos deu, ao que o Senhor ensina e ensinou. Então, diante disso, não devemos de temer, como Esdras, este pequeno resto que, saindo da escravidão, libertos da escravidão, já não do Egito, mas agora da Babilônia, e para nós libertos da escravidão do pecado, vivendo esta vida nova em Cristo, o que devemos de fazer? Pedir ao Senhor que nos ajude a reconstruir seu templo, não mais o templo físico, mas a sua morada em nossa alma. Que nos ajude a perseverar fiéis para que uma ruína maior não aconteça conosco, a ruína espiritual na qual nos encontrávamos antes de viver aquilo que o Senhor Deus nos ensina, nos pede, aquilo que a fé nos transmite. E assim, temos pedido esta força ao Senhor, mesmo diante de tudo que tantas vezes nos parece controverso, tantas vezes parecemos tão poucos. Insistimos em estar na presença do Senhor, agradecer a sua ação em nossas vidas e perseveramos na fidelidade a Ele. Persistimos mesmo no desafio de ver talvez inúmeras pessoas daqueles que são o povo do Senhor, separados, distantes nos seus ensinamentos, da sua graça, do seu amor. Nós permanecemos fiéis. Queremos assim continuar diante do Senhor? Ou queremos desistir e também nós nos entregar aquilo que pertence aos povos pagãos, mas não a nós, não ao Senhor nosso Deus? O Salmo, tirado do livro de Tobias, nos diz: Bendito seja Deus que vive eternamente. E assim, Tobias vai louvando ao Senhor por tudo aquilo que realizou e recorda: castigou-nos por nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dai-lhe graças com todo o respeito. Então, devemos de bendizer o Senhor sempre, mesmo quando nos castiga, mesmo quando parecemos reduzidos, parecemos poucos. Mas devemos de procurar compreender aquilo que o Senhor realiza em nossas vidas, que nem sempre para nós é fácil. E somente o Espírito Santo é capaz de nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor realiza. E assim temos entrado na dinâmica do Espírito Santo de Deus. Por fim, o Evangelho de São Lucas. Hoje iniciamos o capítulo 9, que diz: Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a aprender hoje com este texto? Diversos aspectos para a nossa vida. Primeira coisa, recordemos, este é o primeiro envio de Jesus aos apóstolos. Antes de sua paixão, morte e ressurreição, e este é primariamente dirigido ao povo de Israel. E uma segunda vez, onde, depois da sua ressurreição, envia a batizar todos os povos. Mas devemos de ter consciência
Jesus convocou. Primeiro, Jesus convoca para, assim, estando com Ele, Ele nos conceder tudo aquilo que é necessário para nos enviar. Nos dar todo o necessário para que possamos ser enviados. Qual é o problema de muita gente? Às vezes até mesmo de nós. É que nos sentimos enviados para o Senhor, mas não temos tempo para estar com Ele. Não vai dar certo a missão. Não é isso que o Senhor quer transmitir a nós. Necessitamos estar com Ele. Na oração, nos sacramentos, na escuta e meditação da palavra, na vivência de tudo aquilo que aprendemos. Caso contrário, nós não realizaremos missão alguma que o Senhor nos confiou. Somente levaremos o nosso eu. E ainda, continuemos a ver alguns outros aspectos. Jesus primeiro convoca e depois envia. Para fazer o quê? Proclamar o reino de Deus e curar os enfermos. Mas antes deu autoridade sobre os demônios e curar doenças. O que quer dizer isso? Que para curar é necessário que primeiro seja expulso o mal. Seja expulso toda a ação do demônio. E aqui não é querer dizer somente o exorcismo, mas é necessário afastar tudo aquilo que liga a Satanás, o pecado, o poder, os prazeres, tudo aquilo que nos liga ao mal e que nos afasta do amor de Deus, da sua graça, do seu Espírito, para que assim possamos verdadeiramente curar as pessoas, não somente fisicamente, mas a alma, em especial a alma. O Senhor quer curar as almas. Como consequência, muitas vezes vem a cura física, mas o Senhor quer curar as almas. E curar se vem também a palavra saúde, saúde, salus, também em latim, a mesma palavra para salvação. Então, para salvar é necessário curar, é necessário libertar, livrar da raiz do pecado, do poder do demônio. E assim temos agido. Temos realizado esta obra, auxiliando os irmãos e irmãs a saírem das trevas do pecado, da ação demoníaca, das obras do mundo para entrarem na luz divina, para viverem a graça de Deus em suas vidas. Depois, o Senhor ainda continua dizendo: não leveis nada. O que quer dizer o não levar nada? Despojamento completo. Devemos de nos apegar a Ele. Não é que não podemos ter nada, mas é que devemos nos despojar de tudo. E até mesmo aqui, com estas coisas, tirar o mal que possa agir na nossa missão. Em algum aspecto, essas coisas podem ser sinais do mal. Por quê? Porque confiamos mais nelas do que no Cristo. E não pode ser assim. Então, nós devemos de saber que o andar sem nada, que Jesus nos diz, é demonstrar a plena confiança nele. Que confiamos nele e que ele realizará a obra, não nós. E assim, realmente temos esta confiança? Ou queremos convencer os demais com nossas palavras, com nossas ações, esquecendo que quem tem que realizar é o próprio Senhor, é o Espírito Santo que deve de realizar a obra. Depois o Senhor, é claro, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Vamos lá, alguns aspectos. Nem cajado pode simbolizar o quê? O poder. O poder. Não devemos de confiar no nosso poder ou nas nossas capacidades, mas sim nele. E realmente confiamos no Senhor? Depois fala, nem sacola, e logo adiante, nem dinheiro.
Sacola e dinheiro vamos colocar. Aliás, dinheiro. O que quer dizer o dinheiro? A vitória sobre o Mamon. Por quê? Porque muitas vezes, muitas pessoas colocam que com o dinheiro você tem tudo. Então, se você tem tudo com dinheiro, Deus não te serve de nada. Eu faço, eu compro, eu realizo. Não, eu não posso confiar no Mamon, no Deus dinheiro. Nós realmente temos nos libertado das riquezas desta terra para confiar na única riqueza que vem do próprio Senhor. A sacola, o que quer dizer a sacola para nós? Também é um símbolo do dinheiro, é isso que ia dizer. É levar, carregar as coisas, mas também pode simbolizar aqui o carregar tudo o que é meu, o meu conhecimento. Não que não devamos nos instruir na fé, sim, mas não confiar somente em nós, mas permitirmos que o Senhor haja. E não, eu tenho aqui, como temos alguns irmãos de certas religiões, como bem sabemos, aqueles versículos ali. Não estou contra saber versículo bíblico, pelo amor de Deus, mas compreendamos, só sabem aqueles versículos. Então, para rebater, eu tenho esse outro, esse outro, esse outro. Não. Não devemos de confiar nas nossas próprias forças, na nossa capacidade, mas sim no Senhor que agirá através de nós com o conhecimento que tenhamos. E realmente temos esta confiança nele? E mesmo duas túnicas. O que quer dizer duas túnicas? Quer dizer dois modos de vida. Ter um modo de agir quando estou com Deus e na igreja, e outro modo de agir quando estou fora. Não podemos viver duas vidas, uma vida dupla. Devemos de ser únicos. E realmente, nos esforçamos em viver uma vida única, segundo o Evangelho, segundo a vontade de Deus. E então, em qualquer caso onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Ou seja, dali vai de novo partir para continuar a missão. E o Senhor fala que não devemos obrigar ninguém a acolher o Evangelho. Ao menos, assim, ele diz, a obrigação é nossa de anunciar o Evangelho. Se as pessoas não quiserem acolher, nós devemos de bater a poeira do calçado dos nossos pés. Por quê? Para que sejam testemunhas. Vocês não quiseram entrar na terra do Senhor. Então até mesmo a poeira agora vos condena. E nós assim temos agido, realizado a obrigação que o Senhor nos confiou de anunciar o Evangelho, apesar de que muitas vezes as pessoas não vão acolher. Recordemos, não devemos de obrigar ninguém a acolher, mas devemos sim, sempre anunciar. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a reconhecer todo o ensinamento de seu Filho amado, tudo aquilo que Ele nos pede, que Ele nos ensina, para que, reconhecendo Sua palavra e estando cada vez mais na Sua presença, possamos escutá-lo e aprender dele tudo aquilo que Ele quer nos ensinar. E assim, depois de estar com Ele, possamos, em missão, anunciar o Seu nome a todos, para que um dia possamos merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.